Deus abençoe aos irmãos. Nós estamos novamente, mais uma vez, aqui com esse programa, falando sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos meditar um pouco na parábola da semente de mostarda, que está em Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, também em Marcos capítulo 4, versículo 30 e 32, e também no livro de Lucas capítulo 13, versículo 18 ao 19. Em Mateus capítulo 13, Jesus conta essa parábola assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aqui Jesus mostrando essa semente de mostarda, que ela é uma pequena semente, mas quando plantada e depois cresce, ela se torna uma árvore grande, aonde os pássaros vêm, fazem ninho. Ela se torna uma árvore frondosa. Agora, em Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32, Jesus, aqui Marcos mostra ela um pouco mais detalhada. Ele diz assim: e dizia: a que se assemelha o reino de Deus? Então, Jesus vai fazer uma semelhança do reino de Deus. Ou que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem se aninhar-se debaixo da sua sombra. Então aqui Jesus está comparando o reino de Deus como uma árvore que cresce e faz sombra, onde pode se assentar, descansar debaixo dessa sombra. Agora em Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19, Jesus vai dizer assim: ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a quem o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-a, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Nós sabemos que Jesus sempre falou sobre o grão de mostarda. A semente de mostarda, ela é uma semente, é a única semente que não pode ser hibridizada. Então, ela é uma semente que não aceita, não tem como hibridizar. Ela é uma pequena semente, mas quando cresce se torna uma árvore.
Quando nós meditamos na sequência das parábolas de Jesus, nós vimos nos programas anteriores, e ele vem falando sobre o reino de Deus. E nas parábolas anteriores, nós vemos ali, quando nós falamos sobre o trigo e o joio, ali as duas vinhas, nós também vimos Jesus falando sobre aquela figueira que se comparou a nós, uma árvore que é comparada a nós vimos no programa anteriores, mas aqui ele compara ao grão de mostarda. Então ele vem afunilando esse assunto do reino de Deus, falando sobre sementes, sobre trigo, sobre joio, mas aqui ele mostra algo maior para nós. Ele mostra esse reino de Deus semelhante ao grão de mostarda, a menor semente, mas que cresce e se torna a maior árvore. Agora, por que nós vamos meditar sobre essa maior árvore? Primeiro ponto importante é nós ver que esse grão de mostarda, essa semente, ela não pode ser hibridizada, não pode perder as suas características, quem ela é. Então, isso mostra que o reino de Deus é um reino puro, é um reino inadulterado, que não pode ser mudado, não pode ser hibridizado, esse reino de Deus. Agora, o irmão Brana diz que na mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, no parágrafo 559, ele vai dizer assim: a noiva que é a árvore original. Então, nós acabamos de ver esse reino de Deus semelhante a uma árvore. E agora nós vemos que a noiva ela é comparada também a uma árvore. A árvore noiva que é original. O espírito original. A revelação vem de Cristo, não da denominação. Cristo nele. Então aqui o irmão Brana está dizendo que a noiva é essa árvore frondosa, essa árvore original que não pode ser hibridizada. Mas nós vamos ver em Joel capítulo 1, versículo 4, Joel falando sobre uma destruição dessa árvore noiva. Ele vai dizer assim: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Então nós vemos durante as eras da igreja que Satanás ele tentou destruir esse reino de Deus, destruir essa árvore que não pode ser hibridizada. Então ele usou esses 4 insetos, a locusta, a lagarto, o gafanhoto, o pulgão, que nós sabemos que são os mesmos, é o mesmo inseto em estágio diferente. Mas Deus ele prometeu também que restauraria essa árvore novamente, essa árvore
original. E aqui o irmão Brana diz na mensagem: há um homem que pode acender a luz. No parágrafo 213 ele vai dizer assim: a luz do entardecer está brilhando. A árvore noiva está florida. Recorde, eles podaram a velha árvore. E o que a locusta deixou, o pulgão comeu. E o que o pulgão deixou, a oruga comeu. O que os metodistas deixaram, os batistas comeram. E o que os batistas deixaram, os pentecostais comeram. Ele disse que esta árvore, abre parênteses, Joel, foi cortada até embaixo na cova. Mas ele queria saber se ela viveria outra vez. Sim, ele a reservou. Ele reservou aquela árvore. Sim, Senhor, pois isto era a sua noiva. Então nós vemos que essa árvore noiva, essa árvore é o reino de Deus. Nós cantamos: o reino de Deus não vem em aparência exterior, mas está dentro de mim. Então dentro de nós está o reino de Deus, dentro dessa árvore noiva. E ele disse: eu restaurarei, diz o Senhor. O que é isto? Eu trarei isto para fora. Tudo que os luteranos comeram, wesleyans comeram, e todos eles, eu restaurarei, porque tudo continua na raiz da árvore. Vê? Está ali embaixo nas raízes, justamente com a seiva que desceu. Como eu disse acerca da irmã que está enterrada lá. E a trombeta de Deus soará algum dia, e os eleitos luterano, metodista, batista, que não teve nada a fazer com nenhuma organização, ressuscitarão. Então, essa árvore que foi quase perdeu a sua vida, mas que Deus restaurou ela, a árvore noiva, ela é uma árvore, como nós lemos aqui, que ela se tornou gigante, um reino de Deus gigante, que não pode ser hibridizado, não pode se misturar a palavra. A palavra, ela é o reino de Deus que está dentro de nós. Na mensagem Restauração da Árvore Noiva, parágrafo 378, Mombrana diz assim: mas observe, ele era a árvore exemplo. Quem? Cristo era a árvore exemplo. O noivo árvore. Amém? Glória. Eu vou dizer isso diretamente. Se ele é o noivo árvore, você crê nisso? Do jardim do Éden? Então, o noivo árvore sem o feminino não produz fruto. Então, ele tem que ter uma árvore noiva. O irmão Brana está dizendo: Jesus é a árvore da vida que estava no jardim do Éden. Sem a árvore fêmea não produz fruto. Então ele tem que ter uma árvore noiva, ele tem que nascer do mesmo material da palavra feito carne
da árvore. Eu espero que você tenha compreendido isto. A mesma vida nessa árvore feminina. O noivo como ele está na noiva. As obras que eu faço também achará. Não é isto correto? Ele era um noivo redentor. Então, a mesma vida que estava na árvore macho, na árvore Cristo, a árvore da vida é a mesma vida que tem que estar nessa árvore noiva, que é como uma semente de grão de mostarda. Ela foi plantada ali em Éfeso, mas ela foi crescendo, durante as eras negras. Ela foi quase se extinguiu, mas Deus veio trabalhando para restaurar essa árvore noiva. E na mensagem, a revelação do 7 selo, o 4º selo, parágrafo 331, o irmão Branham vai dizer assim: é como Cristo disse a respeito da semente de mostarda. Embora sendo a menor de todas as sementes, não se mistura com nada. A mostarda não se mistura. Ela é uma mostarda genuína. Então, se você tem aquele tanto de fé, simplesmente segura. Então, ela não se mistura com nada. A árvore noiva também, ela não tem mistura. Ela é uma árvore original, que o irmão Branham diz que na mensagem é o futuro lar, que as nações virão e serão, e essa árvore trará cura para as nações. Essa árvore noiva que não pode ser hibridizada. Na mensagem perseverante, parágrafo 42, 43, Branham diz assim: você sabe, ele falou certa vez sobre a semente da mostarda, ou da fé do tamanho de um grão de mostarda. A menor, a semente de mostarda, está entre as menores sementes que há na terra hoje. Mas o que é isto? Ela não se mistura com nada. A semente de mostarda não se mistura com nenhuma outra. Você pode tomar o repolho crespo e o espinafre e fazer uma variedade, e couve comestível, e assim sucessivamente. Você pode trazer substâncias diferentes misturando a semente, porém a mostarda não se mistura. Me disseram que você não pode misturá-la com nada. É mostarda e ela permanecerá mostarda. Então, ela não pode se misturar. Ela é original. Então, a árvore noiva, o reino de Deus em nós, é original. Ele não se mistura, não se hibridiza. E quando um homem toma a palavra de Deus, não importa quão pequena seja aquela fé, mas se aquilo não se mistura com nenhuma incredulidade, isso o trará para a luz. Alguns de nós têm grande fé que simplesmente realizará milagres. Outros têm fé para segurar até que isto aconteça. Mas se é uma fé genuína, não haverá nada que te abalará disto. Isso não vai se misturar. Então aquela pessoa é persistente.
ela tem perseverança. Não importa quantos possam dizer, os dias de milagre já passaram, ela não crê nisso. Ela fica firme porque ela já encontrou as condições e colocou aquela palavra dentro do coração de fé, crê nisto, aí está ele. Então, que nós possamos receber essa fé, essa revelação, que nós somos essa árvore noiva, que às vezes ela é pequena quando é plantada, mas hoje ela tem se tornado uma árvore frondosa, trazendo cura para as nações, abençoando as pessoas, porque ela é o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.